Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Começa agora a edição 2023 do nosso CBA Day. E é sempre uma honra encontrá-los e acompanhá-los durante esse evento tão especial para todos nós da CBA. Para os que ainda não me conhecem, eu sou a Amabile Silva, gerente de Relações com Investidores, e terei o prazer de conduzir este encontro hoje. Hoje, além das participações do nosso CEO, Luciano Alves, e da nossa CFO, Camila Bell, teremos também a apresentação do Julian Kettle, vice-presidente sênior e vice-presidente de Metals and Mining, da consultoria Wood Mackenzie. Nos últimos anos, a CBA vem transformando sua atuação no mercado de alumínio e se destacando na agenda ESG, o que tem nos levado a assumir a posição de referência na oferta de alumínio de baixo carbono. Hoje, vamos conhecer mais detalhes das nossas operações e da estratégia da companhia. A participação de vocês ao longo do evento é muito importante. E convido a todos para enviarem as perguntas e comentários pelo chat. Esse será nosso meio de comunicação. Agora, para abrir o nosso encontro, vamos assistir a um vídeo que apresenta um pouco do nosso processo produtivo e demonstra como chegamos até aqui e por que a CBA é um player de destaque no mercado de alumínio. O alumínio é considerado um dos metais do futuro, cada vez mais presente em nossas vidas. Um dos maiores produtores de alumínio do mundo é o Brasil, onde está a CBA. A CBA é a única produtora de alumínio no país e uma das poucas no mundo a atuar com uma cadeia integrada de produção. Isso significa que a empresa atua desde a mineração da bauxita até o produto final, incluindo a reciclagem. É também destaque no cenário internacional pela oferta e produção de alumínio de baixo carbono. E eu vou te explicar como tudo é feito. Vem comigo! O processo começa com a extração da bauxita em áreas da empresa ou de produtores rurais. Nessa etapa, um dos principais diferenciais está no método de lavra. A CBA adota um processo de mineração sustentável, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Depois da extração da bauxita, a CBA faz a recuperação do solo e o devolve aos produtores rurais em condições iguais ou melhores para plantio. Além disso, a empresa também realiza ações de restauração florestal e de conservação hídrica nessas áreas. A bauxita extraída segue para a etapa de beneficiamento, onde passa pela britagem, para reduzir seu tamanho. Depois, é peneirada e estocada em pilha. O rejeito do minério não utilizado é estocado para estudos de reaproveitamento em novas aplicações. Das plantas de mineração, a bauxita beneficiada segue de trem até a fábrica da CBA em alumínio. Lá ela é triturada em moinhos e misturada em uma solução de soda cáustica para extrair o óxido de alumínio presente no minério, a chamada alumina. Em seguida, o que é feito é uma filtração onde a gente separa a parte de resíduo da parte que a gente chama de licor. Ela vai para a etapa seguinte desse processo, que é uma precipitação, a precipitação do alumínio na forma de hidrato. Nova filtração em que a gente separa o licor pobre desse hidrato e o hidrato vai para a etapa seguinte, que é a etapa de calcinação, onde você vai retirar a molécula de água que está quimicamente ligada à alumina. E com isso você tem no final o produto final, que é a alumina, que vai para a próxima etapa do processo. Parte dos resíduos gerados nos processos da refinaria passa por um sistema de filtragem. Ele retira a água que é tratada e reaproveitada na fábrica e gera um material C, parecido com um torrão de terra. Esse material tem potencial para ser aplicado na produção de cimentos. E a CBA já tem a patente e os estudos de viabilidade para esse tipo de aplicação. E tem um outro diferencial aqui nessa etapa de refino.
100% da energia utilizada é gerada a partir do vapor das caldeiras, que são movidas a biomassa. Essa tecnologia substituiu as antigas caldeiras, movidas a óleo ou a gás natural, gerando uma redução significativa nas emissões anuais dessa etapa. E tem mais. Graças a esse sistema, a refinaria da CBA é reconhecida por ter a menor emissão de carbono do mundo. Voltando ao percurso da alumina, esse material segue para as salas fornos, onde é misturado a outras matérias-primas e aditivos, e depois é aquecido a uma temperatura muito alta, através de um processo de eletrólise que produz o alumínio líquido primário. E é aqui que a gente garante a produção de um alumínio de baixo carbono. Um dos motivos é que a CBA tem capacidade para 100% da energia necessária no processo produtivo, a partir de fontes limpas e renováveis. E isso nos torna autossuficientes em energia, trazendo uma vantagem competitiva em relação ao mercado. Isso contribui muito para a CBA reduzir as emissões de gases do efeito estufa na produção do alumínio. Importante ressaltar que o alumínio líquido produzido pela CBA está entre os de menor emissão de carbono do mundo. Isso nos coloca como referência em sustentabilidade na nossa operação. A partir das salas fornos, o alumínio líquido é enviado para a etapa de fundição, onde é misturado a outros materiais, inclusive sucatas de alumínio, e depois ganha formatos de lingotes, tarugos, placas, rolos caster e vergalhões. Eles formam a linha de produtos primários da CBA e tem dois destinos: a venda direta para os clientes da empresa, como o mercado de transportes, bens de consumo e construção civil principalmente, ou o envio para a etapa de transformação plástica. Na área de transformados, ou também conhecida como downstream, nós temos dois grandes processos produtivos. Um deles é o processo de laminação e o outro é o processo de extrusão. Dentro da laminação, nós temos a opção de fazer a laminação vindo de placas, onde nós produzimos as placas dentro do nosso poço, enviamos para um equipamento que é o laminador a quente e nós laminamos esse produto se transformando em chapas, conforme necessidade dos clientes nos segmentos específicos para aquela qualidade de produto. O outro processo de laminação, ele começa com a fundição, onde nós pegamos o nosso lingote, derretemos, transformamos em bobina, e aí nós começamos um processo de laminação. E dentro desse processo de laminação, nós vamos afinando o nosso produto conforme cada uma das necessidades dos nossos clientes, transformando em placas, por um lado, e por outro lado, levando à produção de folhas, atendendo segmentos específicos automotivos, de embalagens, onde nós conseguimos reduzir até 6 micras, o que equivale 6 vezes mais fino que um fio de cabelo. Seguindo o processo produtivo, nós vamos então agora para o processo de extrusão. E dentro da extrusão, nós recebemos o tarugo e dentro desse tarugo nós produzimos primeiramente as ferramentas dentro da nossa fábrica, conforme cada um dos projetos e dos desenhos específicos. Nós passamos então isso para as nossas prensas e aí sim terminamos com corte e algum tratamento de superfície, que pode ser uma pintura ou pode ser uma anodização. Isso garante uma cor diferente ao produto e também garante uma proteção ao alumínio que você consegue estender a vida e a utilização dele dependendo do segmento que você vai utilizar. Muitos desses produtos são co-criados em parcerias com clientes, customizando soluções conforme cada necessidade. Para esses casos, a CBA conta com especialistas em seu time de desenvolvimento de mercado e inovação, trazendo soluções para os mais diversos mercados, como embalagens, transportes, automóveis, construção civil, bens de consumo, energia, entre outros. A empresa também possui 2 centros de soluções e serviços, um dentro da fábrica em alumínio,
outro no centro de distribuição da CBA em Caxias do Sul. Nesses espaços, são feitos os projetos personalizados, que envolvem cortes especiais, furação, soldagem, montagem de peças, entre outros processos, garantindo um alto padrão de qualidade e agregando valor ao alumínio da CBA. Outro exemplo de solução fornecida pela empresa são as marcas da CBA para o mercado de construção civil, que oferecem sistemas de esquadrias feitos sob medida, de acordo com as características do projeto e as necessidades do cliente final. Esses e outros produtos CBA possuem o selo Alenium. Então, quando você for ao mercado e encontrar esse selo na embalagem de algum produto, significa que ele foi produzido com alumínio de baixo carbono da CBA. Além da utilização de uma matriz energética renovável, a reciclagem também é um caminho importante que garante a fabricação de um alumínio de baixo carbono. Além do alumínio líquido, utilizamos como insumo sucata no nosso processo. A utilização de sucata ela é um dos pilares estratégicos da CBA, porque ela vai nos fazer avançar ainda mais na sustentabilidade e no longo prazo. Um dos destaques na estratégia de utilização de sucata é a linha de tratamento de sucata que existe na Metalex, onde nós conseguimos comprar uma sucata com impurezas e, através dessa linha de tratamento, nós retiramos aço, borracha, plástico e qualquer outra impureza que venha com essa sucata, de modo tal que só o alumínio muito puro vai ser utilizado no nosso processo. Com tudo isso que acabamos de ver, fica evidente a importância dessa cadeia produtiva para os desafios globais e a construção de um mundo mais sustentável. A CBA faz parte desse movimento, produzindo soluções em alumínio que transformam vidas. Muito bacana o vídeo, né, que resume um pouquinho do nosso processo produtivo completo. Agora, nós vamos conhecer um pouco mais da evolução da nossa estratégia e perspectivas para o futuro. Para isso, eu quero convidar o CEO da CBA, Luciano Alves. Obrigado, Amabile. Luciano, seja muito bem-vindo, o palco é todo seu. Obrigado, Amabile. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mais um CBA Day. Eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a nossa estratégia, perspectivas e um pouco do que temos evoluído nesses últimos anos. Legal que vocês viram no vídeo aí como a CBA é um ativo diferenciado, né? Então, um dos principais fatores de diferenciação do nosso ativo, a gente mostra vários exemplos desse na apresentação e na sequência, é que a gente tem toda a integração na cadeia, então nós vamos desde a bauxita até os produtos de alumínio, produtos transformados, reciclagem e outros. A gente também tem energia elétrica 100% renovável na nossa matriz, então é isso que traz para nós uma competitividade muito grande em custos e também uma baixa emissão dos nossos produtos. E um terceiro ponto que é os projetos de investimentos, quer dizer, o fato da gente estar em toda a cadeia, da gente ter uma gama ampla de produtos de alumínio, nos faz ter também projetos em toda a etapa da cadeia e com isso conseguir capturar todas as oportunidades e conseguir manejar esses investimentos de acordo com o ciclo da commodity. Passando para o próximo slide, a gente consegue ver aqui que a CBA então, ela tem todos esses fatores diferenciais competitivos, como eu comentei com vocês. Eu vou falar de 3 deles, foram esses que eu comentei, que é a questão da nossa integração, a questão da energia renovável e a questão do nosso pipeline de investimentos. Então, falando um pouquinho da integração, então vocês conseguem ver, pela integração, no próximo slide, que a gente consegue capturar sinergias entre as várias etapas da cadeia, desde a mineração até os produtos de alumínio. Além disso, nós temos um posicionamento, por fato da gente produzir vários produtos de alumínio na cadeia, a gente consegue ter a posição de liderança em mercado de tarugos, por exemplo, de ligas de alumínio silício e no mercado de folhas também. Bom, no próximo slide ainda, a gente fala um pouco da nossa competitividade na cadeia, né? Então, a gente tem
A energia renovável, como eu comentei, que nos garante essa baixa emissão e competitividade em custos. Vocês conseguem ver nesse slide aqui a curva de emissões em cima e a curva de custos embaixo. Na curva de emissões, interessante ver que quem tem energia renovável no pipeline ou no portfólio consegue produzir um alumínio de muito baixo carbono, que é o caso da CBA. Alguns que têm um mix entre energia renovável, um gás natural ou outras energias, está numa posição intermediária ali no segundo quartil. E os produtores de terceiro e quarto quartil, e desde o final ali do segundo quartil, são os produtores que produzem alumínio com energia gerada com carvão térmico. E aí, esses produtores têm uma emissão muito maior do que a nossa. No caso, comparando a CBA com essas empresas que emitem, que produzem alumínio com energia térmica, a emissão chega a ser de 5 vezes maior do que a nossa. Então, o fato de termos energia renovável nos garante esse posicionamento no primeiro quartil de emissões. Na parte de baixo de custos, interessante ver também que a CBA sempre foi um ativo de primeiro quartil. A gente sempre mostrou isso para vocês. Momentaneamente, em 2023, a gente está no segundo quartil, muito influenciado pelo que aconteceu nas salas Furnace esse ano, a instabilidade operacional que nós já divulgamos a vocês, a questão da gente ter tido uma inflação de custos que impactou toda a indústria, mas a CBA também, junto com uma desvalorização cambial aqui no Brasil. Então, o fato, na nossa visão, é momentâneo. Nós temos várias iniciativas e vários projetos que vão nos trazer para o primeiro quartil de volta no futuro, então a gente vai trabalhar muito para isso e mostrar isso para vocês na sequência, que é o lugar de direito da CBA estar no primeiro quartil. Passando para o próximo aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre toda a questão da integração na cadeia e como é que isso se traduz nos nossos projetos de investimento. Então, a gente tem, como eu falei, os projetos que estão em toda etapa da cadeia produtiva, a gente tem investimentos em cada uma dessas etapas. Esses investimentos, é interessante você ter esses investimentos no portfólio aqui, a gente, por ser um mercado de commodity, a gente trabalha em ciclos, né? Então, os mercados de commodities são cíclicos, e ter investimentos em várias etapas da cadeia, em diversos negócios diferentes, nos permite conseguir incentivar um investimento em um momento ou desacelerar alguns investimentos em outros momentos de acordo com os ciclos. A gente consegue trabalhar melhor os ciclos da commodity. Claro, referência em ESG, a gente viu isso no vídeo, a gente fala muito disso aqui na CBA, já somos uma referência, a gente tem uma série de certificações que a gente mostra aqui, além desses projetos de investimento, e um padrão de governança, que é um padrão de classe mundial aqui do Grupo Votorantim. Seguindo para o próximo slide, a gente fala um pouco dos nossos pilares estratégicos. Tá? Então, vocês já conhecem essa estratégia, a gente já vem divulgando isso amplamente para o mercado, mas é importante reforçar, até porque tem muita evolução em muitos desses pilares nos últimos anos. Né? Então, só para relembrar, nossa estratégia está baseada nesses 4 pilares: acelerar crescimento, e normalmente um crescimento em sinergia entre os vários negócios que a gente tem, fortalecer nossa competitividade. Então, somos um ativo competitivo, tanto em emissões quanto em custos, mas temos projetos e temos iniciativas para fazer esse ativo, que já é bastante competitivo, ficar mais competitivo ainda no futuro. Toda essa questão de ESG, que nós já somos uma referência no mercado, então a gente quer incentivar isso, e não é só trabalhar para melhorar essa nossa posição de referência, mas é de fato de influenciar a cadeia, não só a cadeia do alumínio, mas outros metais ou outros materiais também, de alguma maneira, pela maneira como a gente gere os nossos ativos. E, por fim, vou falar um pouco disso em mais detalhes na sequência, toda a questão de inovação, transformação digital e parcerias, que para nós é fundamental, é um pilar da nossa estratégia e que pode ser algo que traga muito ganho para a nossa empresa no futuro. Passando para o próximo slide, então a gente fala aqui um pouquinho da nossa estratégia. Né? Então, além desses 4 pilares que valem para a CBA, cada negócio da CBA tem uma característica diferente. E por ter uma característica diferente, nós temos uma estratégia diferente para cada negócio. Vocês veem aqui à esquerda nessa página o que é a estratégia de cada um desses negócios, mas eu vou comentar um pouco de como é que nós evoluímos e o que a gente ainda tem para fazer nesses negócios. Então, em primários, aqui é crescer e fortalecer esse ativo, deixar ele mais competitivo, modernizar o ativo. Alguns investimentos nós já fizemos, religamos a Sala 3, modernizamos a Sala 3, tem um projeto que vai entrar no início do ano que vem, que é a disposição de resíduos a seco, que vai tratar o resíduo da nossa fábrica de alumina. Tem outros projetos de modernização que vão melhorar os nossos indicadores, e aqui é crescer este negócio, deixando ele maior e mais competitivo no futuro.
Em reciclagem, aqui é um investimento que nós falamos muito para vocês também. A gente quer crescer mais nesse setor. A gente comprou a Alux no ano passado, a gente fez vários investimentos, a gente aumentou a capacidade de fornos na Metalex, a gente colocou uma linha de tratamento de sucata na Metalex. Tem outros investimentos que podem vir no futuro nesse sentido. E aqui, o que é interessante para a CBA, eu vou mostrar depois ao final, nós temos muitos investimentos que podem ser feitos na nossa fábrica que ajudam a alavancar o nosso volume de reciclagem e que conseguem, por causa disso, ter um retorno maior do que a média da indústria. Em transformados também é um crescimento aqui com desengargalamentos que podem ser feitos na nossa fábrica. Tem o projeto REAL, que também começaremos agora no primeiro TRI de 2024. E nesse projeto a gente vai conseguir reciclar aquelas embalagens multimateriais, do leite longa-vida que vocês têm em casa, que foi uma patente que nós desenvolvemos, uma parceria com um cliente nosso, e que é algo super interessante para o nosso negócio e para a nossa competitividade futura também. E energia, que já falamos da vantagem de termos essa energia renovável, que é bastante importante para o nosso portfólio, serve de base para a gente conseguir produzir um alumínio de baixo carbono, mas também que, como temos uma posição não só de geração, mas também de comercialização, a gente consegue também capturar ganhos e sinergias nesses dois processos. Então, no próximo slide aqui, vou comentar um pouquinho com vocês sobre a transformação digital. A gente tem uma estratégia de transformação digital já há algum tempo na CBA, muitas empresas também têm. Vocês viram que é um pilar da nossa estratégia, a questão da transformação digital, da inovação. E como é que a gente enxerga isso para o nosso negócio? São 3 principais pilares aqui, né? Primeiro é fortalecer cultura. Para nós, cultura é bastante importante, não só para a CBA, mas especificamente nesse eixo. E por quê? Porque a gente precisa embutir nas pessoas, enraizar na cultura da empresa esse mindset do digital. É a pessoa buscar novas iniciativas, buscar formas de automatizar o seu trabalho, buscar formas de trazer ganhos, e tem muito trabalho que já foi feito aqui e algo que vai ser recorrente para o futuro também. A gente acha que isso é muito importante para esse crescimento. Segundo é promover a mudança do negócio. Através da tecnologia, através dessas iniciativas, conseguir mudar o negócio e como a gente atua dentro do nosso negócio de alumínio. E um terceiro ponto é, com base nesses 2 pontos, quer dizer, não só com a cultura, mas também com as iniciativas de mudança do negócio, transformar tudo isso em projetos, transformar tudo isso em retorno. Muitos investimentos aqui são feitos também, mas de maneira que eu consigo maximizar o valor do negócio. Como é que, através da tecnologia, através da transformação digital, a gente consegue transformar a CBA. Falando um pouco dos projetos, eu comentei lá no início desse pipeline, a gente tem muito orgulho desse pipeline nosso de projetos em toda a cadeia de valor do alumínio. Aqui são todos os projetos que vocês já conhecem e já viram no passado. A gente tem um pipeline, como eu falei no início, a gente tem uma estratégia que ela é muito robusta. A gente, mesmo com tudo que aconteceu nesse ano de 2023, a gente não mudou a estratégia, é uma estratégia vencedora que faz todo sentido. Eu acabei de mostrar para vocês todos os pilares, a gente segue na execução dessa estratégia. Junto com essa estratégia, tem todos esses investimentos que também não foram mudados. Tá? O que a gente fez esse ano foi só um alongamento do prazo de execução desses projetos para se adequar à geração de caixa do negócio. Então, em vez de concluir esse portfólio até 2025, a gente conclui até 2027. Aqui vocês conseguem ver os valores envolvidos e, além disso, a aquisição da Alux, que foi um valor que nós investimos o ano passado. À esquerda vocês conseguem ver tudo que nós já fizemos. Então, restartamos a linha 3, a sala 3, junto com um upgrade da tecnologia dessa sala. Então, já é uma sala numa nova tecnologia. A gente fez todos os investimentos na Metalex que eu já comentei, que é a instalação de um forno e a linha de reciclagem, de tratamento de sucata, e a aquisição da Alux. São movimentos estratégicos que a CBA fez em linha com a estratégia e em linha com este portfólio de investimentos. À direita, a gente consegue ver que ainda tem muita coisa para a gente fazer. Então, tem ainda a sala 1 para nós religarmos, todo o upgrade das tecnologias das outras salas fornos da CBA, mais investimentos em reciclagem, os 2 investimentos que vão ser startados no início do ano que vem, que é a disposição de resíduos a seco e o projeto REAL, além de outros upsides ou outros projetos que a gente tem na mão, que são potenciais M&As, o projeto Rondon, que vocês conhecem bastante, e eventuais outros projetos em energia renovável. Quer dizer, tudo isso para dizer que ter este portfólio tão diversificado de projetos é bastante importante para nós, mas também é bastante importante para a competitividade da CBA, porque ele nos permite dosar o investimento de um negócio ou de outro de acordo com a evolução de cada um deles. E, por fim, aqui para concluir a minha fala no próximo slide, eu mostro para vocês
de novo, um pouco do portfólio da CBA, eu comentei lá no slide inicial, o que é interessante da CBA de ter esse portfólio. Primeiro, falando um pouco do conceito, né? A gente tem 4 negócios muito diferentes. Primários é um negócio mais exposto a commodity, é um negócio que tem uma exposição maior a LME, ao câmbio, e por isso ele tem uma volatilidade de resultados maior. É natural que seja assim, todos os produtores de alumínio primário no mundo têm esse comportamento. É um negócio capital intensivo, demanda investimento, então, por natureza, por ter um retorno maior, tem um risco maior também. Transformados e reciclagem são 2 negócios que têm características muito similares. Você compra metal, ou sucata ou lingote, processa esse metal e revende esse metal processado. Então, tem uma margem mais estável, uma margem normalmente menor do que de alumínio primário, mas uma margem mais estável e também uma volatilidade menor. Então, são 2 negócios que têm riscos menores, com retornos menores também, porém bastante atrativos. E energia é um negócio de mais longo prazo, onde você tem perspectivas muito de longo prazo, com concessões também de longo prazo, onde você tem um custo e uma receita atrelados a algum indicador e uma margem também bastante estável e menos volátil, e por isso um retorno menor, com um risco menor. Isso é o conceito, vamos dizer, desses negócios de maneira isolada. Quando a gente olha para a direita, essa é uma matriz já colocada para o caso da CBA. O caso da CBA é um pouquinho diferente. Então, vocês veem que o posicionamento do nosso negócio não são exatamente como esse que eu acabei de comentar. E por quê? Basicamente, porque o negócio de reciclagem e transformados, no caso da CBA, pelo fato da gente ter esta integração na cadeia e de ter muitas sinergias que podem ser capturadas entre os negócios, especialmente alavancando o volume e alavancando o custo, ou seja, conseguindo ter otimizações de custos, a gente consegue ter retornos maiores na reciclagem e em transformados. Então, por isso que para nós, a gente fala bastante disso, o investimento em reciclagem, o investimento em transformados, ele é bastante importante, justamente pelo fato de que a gente consegue, com as sinergias que a gente tem no nosso negócio, alavancar o retorno. Agora sim, por fim, de volta para a nossa estratégia, quer dizer, aqui são os 4 pilares da nossa estratégia que eu acabei de comentar para vocês, mas o que é interessante, isso aqui é uma foto da nossa evolução, da nossa estratégia neste último ano, ou seja, foram só 12 meses. Vocês veem que tem muita coisa que a gente fez em 12 meses, tem coisas que ainda estão no forno ali para a gente entregar. Então, a gente não para de executar isto que está aqui, isso aqui é o tempo todo, a gente olhando esses 4 pilares e executando essas iniciativas de acordo com essa estratégia, justamente para entregar aquilo que foi prometido para vocês ao mercado. E para o futuro, a gente vai ter muito mais de cada uma dessas coisas aqui. Então, vai ter mais investimento para acelerar nosso crescimento, eu já comentei alguns aqui, mas nós estamos buscando mais investimentos, por exemplo, em reciclagem. Fortalecer a competitividade, eu mostrei que nós estamos no segundo quartil, então tem um incentivo maior para nós aqui, para buscar mais rapidamente voltar ao primeiro quartil, melhorar a competitividade da CBA, para no futuro a gente estar de volta ao nosso posicionamento de direito, que é no primeiro quartil da indústria. Nossa posição de ESG já é uma referência, a gente já falou sobre isso, mas o que a gente quer aqui é, de fato, influenciar todo mundo, toda a cadeia, para que operem dessa maneira, para que tenham esses mesmos padrões, porque é algo muito importante para qualquer negócio, hoje e no futuro. E, por fim, toda a questão da transformação digital, que para nós ela é fundamental, ela ainda é incipiente, mas ela traz muitos ganhos, com retornos muito altos e que, para qualquer negócio, hoje e no futuro, assim como a temática ESG, ela é fundamental. Ela é uma base de sustentação para os negócios que virão no futuro. Então é isso, gente. Termino aqui a minha apresentação. Vou ficar à disposição de vocês depois no Q&A. Queria chamar agora a Camila para nos juntar aqui e falar um pouquinho para vocês sobre mercado, perspectivas e o nosso ano de 2024. Obrigado, gente. Obrigada, Luciano. Estou aqui com... Obrigada, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse CBA Day como CFO esse ano. Muito obrigada por estarem acompanhando o evento. Eu vou falar aqui sobre a indústria, primeiro 2023 e as perspectivas, e como a CBA está inserida nisso. Então, eu começo aqui com um retrato da indústria global em 2023. Nós temos o consumo de alumínio primário pela China, que foi, ao longo de 2023, superior aos anos anteriores, como a gente vê aqui no gráfico, muito atrelado às demandas de descarbonização. Tiveram grandes investimentos no segmento de transportes, no lado de veículos elétricos, e também um investimento estrutural que continua sendo feito em novas capacidades de energia solar.
Já nas outras regiões, que é o gráfico da esquerda acima, a gente vê que o desempenho foi mais fraco e acompanhou naturalmente uma produção industrial um pouco mais fraca dos Estados Unidos e da Europa nos últimos trimestres. O que a gente pode ver de positivo é que tem uma desestocagem em muitas indústrias ao longo do segundo semestre, o que tende a suportar uma recuperação de preço no ano que vem. No gráfico da direita, a gente vê um balanço de oferta e demanda da indústria. Ele está bastante balanceado, enfim, é um balanço neutro para 2023, com uma perspectiva de um leve superávit para o fechamento do ano. E aqui é importante destacar a quantidade de dias de estoque, que é uma referência importante da indústria. Ela está abaixo do que a gente considera, do que é considerado pela indústria como nível de equilíbrio, que são 50 dias, e a gente deve finalizar o ano com esses 47, o que tende a ser mais um suporte para essa recuperação de preço mais rápida. Aqui no slide seguinte, a gente vê o comportamento da LME ao longo de 2023, que teve uma redução ao longo do segundo semestre, e a principal explicação aqui está num aumento ou um restart, né, uma reabertura de capacidade da China, principalmente na província de Yunnan, que são smelters com geração hídrica, mas que já tiveram um curtailment, uma restrição em função da fonte hídrica recentemente. Então, foi praticamente uma capacidade adicional no mercado temporária, sem aumento relevante quando a gente vê a capacidade no ano de 2023. No gráfico da direita, nós temos os prêmios, que é visto uma queda ao longo do ano, mas aqui, quando a gente vê o prêmio isolado, a gente considera patamares saudáveis ainda, porque houve também uma redução dos custos logísticos acompanhando essa queda do prêmio. O cinza claro é o DDP Brasil, ele tende a ter menos volatilidade, foi assim em 23 do que os demais mercados, pela sustentação da nossa demanda mais estável no mercado doméstico. Aqui, entrando nos custos da indústria, esse gráfico da esquerda mostra a grande escalada que teve pós-pandemia nos custos dos principais insumos na produção de alumínio líquido da indústria. Aqui, é claro, nós conhecemos, né, os principais fatores associados a vários conflitos econômicos, geopolíticos, que aconteceram e surtem efeitos até hoje, como desestabilização da cadeia de suprimentos, a crise energética, principalmente mais grave na China e na Europa, e a própria guerra que continua da Rússia e Ucrânia, que, nesse caso, influenciou mais a pasta nórdica. Em 2023, foi uma inversão dessa tendência. Então, é uma notícia boa. No final, a CRU aqui prevê uma queda ano contra ano de 7% nesses custos, aqui em vários itens, que está alinhado com o que a gente na CBA vem falando, que de ser um pouquinho até mais, próximo da casa de 10%, vamos ver o fechamento do ano. Aqui é importante ressaltar duas coisas. A primeira, que aqui é cash cost, então é custo de produção. Entre a produção, ou seja, comprar a matéria-prima e isso passar ao longo da cadeia até a venda de produto, e no caso da CBA, por sermos integrados, isso leva um tempo maior do que um produtor primário, tem esse delay entre, aqui a gente vê, né, a redução no custo do insumo, na produção, e efetivamente isso ser repassado no resultado, que é o que a gente vai conseguir ver em 2024. No gráfico à direita, essa redução de custo de 2023 é espelhada na curva da indústria como um todo. Então, claramente, a gente vê um deslocamento para baixo da curva de custo. Por outro lado, a LME acabou caindo um pouco mais. Então, pelo ponto de encontro, a gente nota que tem mais smelters com margens pressionadas na indústria. Aqui eu vou falar um pouco da demanda doméstica, nosso principal mercado atendido pela produção da CBA. Então, foi um ano que sustentou uma demanda de 1,5 milhão de toneladas de alumínio. Embora tenha tido um aumento de produção aqui doméstica, o país continua como net importador. E os segmentos que tiveram melhores performances foram transportes, construção civil
e energia, ao longo de 2023. Segmentos com desempenhos inferiores foi autoconstrução, que é um segmento aqui de construção civil mais para reformas menores, né, de menores empreendimentos ou autorreforma, e a embalagens. Esses dois são segmentos muito sensíveis à situação econômica, e com a reaceleração, com a sinalização positiva de reduções adicionais de taxa de juros que a gente espera, e com maior gestão da inflação, esses segmentos tendem a reagir mais rápido também. Aqui é importante dar uma notícia muito boa que a gente teve para a indústria brasileira. Foi uma vitória aqui, depois de anos trabalhando nisso, que foi uma aplicação de uma tarifa antidumping para produtos laminados importados vindos da China. Então, aqui, essa importação é representativa no mercado de laminados, né, que é a parte de produtos transformados aqui de alumínio. Outros países já tinham se movimentado com medidas e efetivamente aplicado medidas dessa natureza nos últimos anos, que se intensificaram desde 2018, e agora a gente conseguiu, começou a ser válido esses 15% desde julho desse ano. O que faz com que a gente possa esperar, e já tenha acontecido, um reequilíbrio na dinâmica concorrencial brasileira para esses produtos. A gente, por enquanto, viu uma desestocagem, mas é uma perspectiva aqui positiva em mais um ponto para o ano que vem. Quando a gente olha a indústria, agora um pouquinho mais para frente, com a visão dos próximos 5 anos, nós temos um balanço que continua apertado. Então, é um balanço neutro, né, muito próximo, a gente está falando de um mercado de aproximadamente 70 milhões de toneladas, então aqui é praticamente neutro para os próximos anos, segundo a visão da CRU, até 2028 aqui, e o físico apertado que eu comento é porque os dias de estoque também se mantêm em um patamar bastante baixo. Aqui, um âncora importante para esse movimento é a questão de uma disciplina ou de menor oferta de novas capacidades sendo vistas no mundo como um todo, e principalmente na China, porque ela está se aproximando de um limite de capacidade que ela se autoimpôs e que tem comunicado que vai seguir isso. Isso é associado às metas de descarbonização na China, com a troca da matriz energética. Então, é esperado que possa ter algum crescimento da China fora da China, mas, de toda forma, certamente, de uma forma incerta, né? Teremos uma questão de custos diferentes, tem regulamentações diferentes, tem competição de recursos com outras indústrias, que nos traz uma incerteza quanto a esse avanço de capacidade, ou seja, um futuro diferente do que tem sido na indústria. E, por isso, a gente vê no gráfico aqui da esquerda um comportamento da China nessa previsão como net importador do metal para os próximos anos. Falando sobre a demanda global, a média do CAGR aqui, então, o crescimento anual para os próximos 5 anos é próximo de 2%, acima desse aumento da oferta. E aqui é importante ressaltar que o nível de capacidade hoje dos smelters, da capacidade produtiva do alumínio no mundo, ele está bastante alto, então, o que gera mais um suporte para um crescimento de preço com a recuperação da demanda. Aqui, falando de crescimento de mercado, também visão de 5 anos, mas falando de Brasil, a perspectiva é ainda mais positiva. A gente tem um crescimento médio de 4,3% ao ano nesse período, e os principais mercados no Brasil em destaque são embalagens e transportes. Aqui a gente colocou alguns highlights de algumas mensagens, mas claramente tem movimentações para uma série de investimentos, tanto para produção de veículo elétrico, híbridos, ou investimentos em soluções de energia de uma forma geral. Nosso país tem muita capacidade para novas plantas de energia solar, leilões de transmissões, mega leilão que está para acontecer, conexão de geração distribuída, então um potencial significativo para essa demanda que vem de alumínio no nosso país. E aqui é importante lembrar que um veículo elétrico usa 40% mais alumínio do que um veículo a combustão. Quando a gente vê esse gráfico de preço, 2024 tem uma perspectiva de recuperação gradual muito condicionada à recuperação econômica. Então, temos sinalização de vários bancos centrais sobre a queda da taxa de juros, né? Uma hora chega, vai ter um controle de inflação maior por isso, e isso tem uma reação direta na demanda no nosso mercado, assim como em muitos outros.
Para o médio e longo prazo, a gente tem, do lado da capacidade, eu já comentei sobre essa maior disciplina na oferta de novas produções da China, que é um fator extremamente relevante, e do lado de demanda, a gente tem a eletrificação vindo com tudo. Então, no final, a gente tem o uso de alumínio em novas aplicações, substituindo outros metais e materiais, e isso tudo gera um suporte para um crescimento de preço que pode ser significativo. Aqui, além de preço, queria falar de margem, porque, conectando com o que eu falei naquele slide do custo de produção do alumínio, a gente já teve um arrefecimento ao longo de 23 de alguns custos, de alguns insumos, né, relevantes no breakdown de custos, mas tem mais por vir. Então, a depender da velocidade, isso faz com que as margens da indústria como um todo se refortaleça também. Aqui, entrando na CBA, nós tivemos estamos tendo um ano desafiador em 2023, e por isso nós estruturamos um plano com uma série de iniciativas para fortalecer a competitividade da companhia. Esse plano foi estruturado com esses 3 pilares. Então, vou falar aqui primeiro do fortalecimento do desempenho operacional e resultados financeiros. O primeiro item é a estabilização da nossa operação. Então, conseguimos trabalhar na reestabilização ao longo do segundo semestre e entramos em 2024 com essa questão resolvida. Tem seus efeitos colaterais, então nós tivemos um aumento no capital de giro, e aqui principalmente em estoques, que foi necessário, mas trabalhamos ao longo do segundo semestre já num desinvestimento. Então, no terceiro TRI, mostramos um desinvestimento significativo em estoques, na casa de 170 milhões, e é o que esperamos continuar fazendo agora de forma gradual, para voltar ao nosso patamar de normalidade aí dentro das nossas políticas nesse aspecto. No capital de giro, é importante eu também destacar os créditos tributários. É uma conta relevante em nosso balanço, aqui principalmente ICMS, faz parte da nossa operação e da nossa dinâmica de como o negócio é estruturado, acumular crédito, mas também faz parte do nosso DNA buscar constantemente soluções para otimização e monetização desses créditos em si, e a gente vai continuar fazendo cada vez mais disso, com planos que podem surtir efeitos agora em 2024. Na parte de otimização de portfólio, também é um trabalho contínuo na CBA. Então, temos exemplos, por exemplo, da linha Primora, que foi uma linha que a gente lançou há pouco mais de um ano e cresceu. Foi um ano muito bom para essa venda de perfis estudados para um alto padrão, junto com projetos customizados. Então, essa nossa capacidade de desenvolver projetos, né, customizados, próximos dos nossos clientes, avançar nesse lado tão forte nosso de inovação, com certeza vai trazer um mix cada vez melhor de produtos, com maior participação dos produtos de valor agregado. Aqui um outro item é a monetização de ativos não operacionais. Aqui a gente tem terrenos, então temos terrenos não operacionais em todo o nosso parque que poderia ser vendido, e mais do que isso tem os desinvestimentos em ativos não core, então os negócios que estão fora da nossa principal estratégia, como é o caso do níquel, a gente conseguiu fazer o closing de São Miguel Paulista esse ano, a gente teve o signing da venda de São Miguel, closing da venda de São Miguel Paulista, tivemos o signing da venda de Niquelândia esse ano, e esperamos ter o closing dessa venda no ano que vem. Aqui tem outros investimentos em participação não core já anunciadas, que a gente, enfim, busca potenciais compradores e poderia ter a conclusão dessa operação nessa sequência. Aqui sobre o CAPEX, o Luciano já explicou, né, reforçou a importância da gente continuar esses projetos que têm retornos atrativos e os que a gente decidiu continuar fazendo e estavam em um estágio avançado de execução e geram frutos, né, com retorno atrativo, já geram frutos, ou seja, a gente já consegue ver um retorno disso numa melhora de EBITDA em 2024. Então, por exemplo, a disposição de resíduos a secos, a gente tem uma eficiência no uso e reuso dos recursos e dos resíduos, e a gente consegue ter um saving aqui de custo em 24, com a entrada em operação, e a gente também consegue começar a vender fruto da nossa REAL, que foi a tecnologia patenteada aqui que desenvolvemos, e que passa a ter uma margem de venda a partir de 2024. Entrando aqui no pilar do meio saúde financeira, nós estamos num patamar de alavancagem elevada, nós fechamos o terceiro trimestre com 9,7 vezes dívida líquida e EBITDA.
Aqui tem dois lados, eu começaria explicando o EBITDA, que agora com a nossa estabilidade operacional, ou operação normalizada em 24, o EBITDA, que sempre acompanha os últimos 12 meses para esse índice, vai se recuperando gradualmente. Tem outro tema que eu já trouxe, que é o cash cost, o repasse desse arrefecimento do custo dos insumos no custo de venda efetivamente, que também vem. E, por último, a dívida, que de fato a gente aumentou. Nós captamos 1,5 bi de dívida bruta adicional, nenhuma de curto prazo. Então, nosso prazo médio hoje da dívida é de 5 anos, e fizemos isso para deixar nossa posição de caixa robusta. Fechamos o terceiro TRI com 1,3 bi de caixa. Adicionalmente, no lado da dívida, a gente fez um grande trabalho de liability management, postergando as amortizações que venciam nos próximos 3 anos. Então, agora a gente só tem amortização relevante a partir de 2027, o que nos dá um conforto, ou seja, nos colocamos numa posição de mais solidez financeira para atravessar esse curto prazo, considerando que não temos covenants financeiros em nenhum contrato hoje atrelado à performance da CBA. E aqui no terceiro, o Luciano também já comentou, postergamos investimentos planejados, mas temos flexibilidade para antecipar, uma vez que acreditamos nesse portfólio, e esse portfólio certamente amplia ainda mais a nossa competitividade, que já é muito forte, no mundo, que indo para o meu último slide aqui, é o de descarbonização. Então, aqui, descarbonização não é só uma tendência, é uma realidade. A gente já é a preferência dos nossos clientes. O portfólio da CBA é 100% verde. A gente se antecipou em mostrar isso e lançamos o selo Alênio, que o Luciano comentou, e é um selo que a gente consegue transmitir essa transparência nos nossos produtos para os nossos clientes, do processo todo da cadeia produtiva, quantas emissões a gente tem nisso, quanto conteúdo reciclado, que vai ser ainda maior com os nossos investimentos em reciclagem. Então, sem dúvida, tem sido uma questão muito atrativa, de muita atratividade da CBA aos nossos clientes. Aqui, os nossos clientes e potenciais clientes, cada vez com mais compromissos de descarbonização, inclusive públicos, o que aumenta no potencial de consumo do metal, e uma série de discussões em várias regiões, com estágios de maturidade diferente, sobre tarifas sobre o carbono. Então, a gente sabe que isso vai acontecer uma hora, isso vai diferenciar ainda mais o produtor de baixo custo do alto custo, além do custo, o produtor de baixo carbono para o de alto carbono. Nós já somos bem colocados no baixo carbono e vamos ficar ainda mais com os investimentos em reciclagem. Com isso, eu fecho a minha mensagem de agora, reforçando que o mercado global de alumínio ele está realmente balanceado tanto para 2023 como para o futuro. A questão de maior disciplina na oferta de capacidade é chave aqui, e o driver de recuperação de preço vem para o lado da demanda, num curto prazo muito associado a essa recuperação econômica, e no médio e longo prazo certamente vem com tantas tendências de eletrificação. Aqui temos o alumínio trazendo cada vez mais soluções, aplicações, substituindo outros materiais. A gente, em 2023, dentre as iniciativas, algumas que eu pude citar aqui, fizemos uma lição de casa, no sentido de deixar a nossa posição mais robusta, mais sólida, para atravessar esse curto prazo e chegar pronto para absorver todo esse valor do nosso futuro. Obrigada, eu fico à disposição no Q&A daqui a pouco. Muito bom. Excelente apresentação, Camila. Agora temos a participação do Julian Kettle, vice-presidente sênior da Wood Mackenzie, que irá complementar um pouco do que a Camila já falou sobre transição energética. Então, eu convido o Julian para se juntar a nós. Julian, seja muito bem-vindo. Foram excelentes apresentações e quero agradecer ao Luciano e o time pelo convite de dar uma perspectiva sobre o impacto dessa transição energética na indústria de alumínio. Então, a gente vê que isso pode ser extremamente positivo para a indústria de alumínio. Vou passar por alguns slides e a gente vai fazer o Q&A no final, logicamente. Então, alguns caminhos de transição energética
que vão impulsionando a demanda de formas diferentes. E, logicamente, a gente chega ao final desse período com alguns anúncios, depois da COP28, que estão relacionados diretamente à mineração e processamento, mas um grande anúncio que eu achei bem interessante na COP para a comunidade de investidores e para essa audiência é que tem um compromisso para triplicar as energias renováveis até 2030, que é super positivo para o alumínio, logicamente, assim como para outros materiais. Então, é bem útil identificar os diferentes caminhos. E nós temos um caso base que só chega a 2,5 graus, e isso é bem negativo, logicamente, no planeta, mas é isso que vai impulsionar essa política. Logicamente, tudo isso tem que ser impulsionado pela política, e muitas empresas e outros países estão comprometidos com o alvo net zero de 2050, 60 e 70. Então, todos esses caminhos acelerados vão exigir esses e uns impostos sobre carbono, né? E taxas sobre carbono. Então, a gente vê que deve ser US$ 100 por tonelada, quando a gente pensa no imposto universal de carbono, e deixo para vocês avaliarem se vocês acham que é viável ou não. Mas isso tem implicações enormes no setor de alumínio. E com certeza para a questão de margens, rentabilidade, etcétera, dependendo de onde você está na curva de emissões. Então, para fazer com que seja um pouquinho mais tangível nesses caminhos diferentes, todo mundo gosta de falar sobre esses, mas simplesmente até 2030 nós precisaríamos de 60% de penetração de vendas, que seria o equivalente a mais ou menos 80 milhões de EVs, construídos e vendidos até 2030. Então, a gente atualmente está em 15 milhões, ou seja, a gente tem um longo caminho aí para percorrer. E isso seria uma meta de estar net zero, e nossa meta existente é mais próximo de 40. Isso é porque a gente não consegue entregar os commodities que seriam necessários para construir mais EVs. Então, ainda mais sobre a questão da demanda, você tem, logicamente, muitos políticos bastante populares nesse sentido, atuando nesse sentido. A gente tem também uma capacidade de produção de baterias já implementada, e nós temos que alocar uma quantidade enorme de capacidade. Estamos falando de quase 4.000 gigawatts por hora de capacidade de investimentos adicionais para a produção de bateria até 2030, o que é super desafiador. Sobre renováveis e geração energética, eu já mencionei. A COP28, com anúncios de que a gente iria triplicar o compromisso de energias renováveis, e quando falamos disso, automaticamente pensamos em solar e eólico, mas quando a gente fala com o time, eles acreditam que triplicar energias renováveis até 2030 está muito alinhado com o nosso caminho aí, e que representa um grande desafio para o setor de mineração e produção de metais, porque a aceleração de demanda por energia eólica e solar vai ser transformacional, especificamente nesse caminho, nessa direção. E agora, o que que a gente quer dizer sobre a intensidade? O que você consegue ver na coluna verde, você tem as intensidades diferentes de alumínio, principalmente, e nas plantas de energia térmica, offshore, eólica, etcétera. E isso não vai ser um grande então a gente enxerga isso como algo muito positivo para alumínio, assim como solar, fotovoltaica, e você tem um aumento em 10 vezes de intensidade comparado com as plantas térmicas, eólica, offshore, etcétera. E quanto mais impulsionamos essa rota de renováveis, mais demanda a gente tem para o alumínio. Hã, isso é o mesmo para os veículos elétricos. E
você pode ter 100 quilogramas a mais de alumínio, e como a gente vai impulsionando os EVs, a gente vai alavancando isso para chegar nessas exigências para alumínio, que é ótimo se você produz alumínio, né. E o que que tudo isso representa quando você traduz isso, como eu destaquei, né, essas mudanças na geração energética e nos, veículos elétricos. Logicamente, o alumínio tem muitas utilidades, um que está relacionado ao desenvolvimento de energias renováveis, é realmente essa questão do consumo com transmissão e distribuição, e é aqui que o alumínio tem uma oportunidade de significativamente ganhar mais participação de mercado, porque a transição energética tem a ver com infraestrutura, construir novas infraestruturas, novas fazendas e plantas de geração de energia eólica e solar, e tudo precisa estar conectado, e você consegue desenhar o alumínio, não somente com os cabos de alta tensão, onde o alumínio é principalmente usado no momento, mas também, média voltagem. Então você tem um aumento muito grande no consumo de alumínio nesse caso, e um dos pontos mais bacanas sobre o uso elétrico é que, tem que ser primário, os veículos elétricos sempre são um ponto grande nesse sentido, e isso é muito importante para os alumínios primários e secundários, esse consumo, então um aumento massivo em demanda. E aí você também tem, muito crescimento no que a gente pode chamar de usos tradicionais antigos de alumínio. Então, mesmo se aplicar a outros materiais, a gente às vezes pode focar um pouquinho em algumas questões de transição energética, mas a gente esquece às vezes que o alumínio ainda é usado nas embalagens, equipamentos, prédios, maquinários, etc. Então, uma visão bastante saudável, impulsionada, muito na medida que a gente vai chegando mais próximos, nesse caminho aí de 1,5%. Então, uma história positiva muito boa para o alumínio, na medida que a gente tenta alcançar ou chegar mais próximo do net zero nesse caminho. Bom, em segundo lugar, o alumínio secundário às vezes é esquecido ou desconsiderado, e a CBA tem feito investimentos também, nesse sentido, e tem muitos benefícios que já foram mencionados, mas eu vou te mostrar mais alguns benefícios com relação às emissões de carbono, custos, etc. Então, nós já tivemos na nossa visão, no nosso caso base, um crescimento bastante agressivo em demanda secundária e no fornecimento, que é a direção que o mundo está indo, né. E também um caminho aí mais acelerado, onde a gente precisa ter o máximo possível de metal de todas as fontes, e por isso que a demanda secundária cresce muito maior, nesse caminho de, 1,5%. Então a gente está analisando 1,7 milhões, nessa rota, que é bem positivo. Então, isso não nega a demanda para um desenvolvimento primário, mas o que mostra é que o mercado para materiais secundários vai ser bem robusto adiante, por todos os motivos que nós já conhecemos. Então, quais são as exigências primárias nos diferentes cenários apresentados? Bom, nós gostaríamos de demonstrar uma análise aí, de supply, e eu escolhi 2030, que é o ciclo atual de investimentos, e no nosso caso base, a gente consegue entender que existe uma demanda relativamente pequena para uma capacidade de smelters primários adicionais, acima do que já existe. Então, existe um gap, negativo pequeno em 2030 versus as exigências de demanda, mas o que você vai ver, e eu vou falar um pouco mais sobre, é que para alguns commodities que existem lacunas bem, significativas. Por exemplo, o cobre é o principal concorrente, ou o único concorrente para o alumínio quando a gente pensa em transmissão energética e distribuição, e tem um problema com o cobre nesse desenvolvimento, e que algo que o alumínio não tem. Então, no nosso caso base, é isso que acontece quando você tenta alinhar isso, e as exigências para os investimentos em, smelter, refinamento, etcétera, vão explodir, né. E a gente enxerga isso por conta do emprego em massa dos renováveis, dos veículos elétricos e todas essas questões, eh, que significaria que a gente precisaria construir uma capacidade adicional significativa de smelting primário para atender essas exigências. Então, nessa
nessa lacuna, isso exige uma, demanda aí para investir US$ 70 bilhões, no refino, na bauxita, mas a questão é: será que a gente pode empregar esse capital? Investir nesse sentido? Então, o imposto de carbono pode ser bom e ruim para o alumínio, vocês já conhecem, depende de onde você está na curva de carbono. E eu vou repassar com vocês algumas oportunidades. Então, primeiramente, é super importante notar que, os impostos de carbono, impostos em média, são só US$ 26, que não é suficiente para impulsionar uma mudança realmente. O que está impulsionando, mais essa mudança é o declínio das emissões dos limites de emissões de carbono. Isso está forçando as companhias devido às suas próprias disciplinas, por conta dos investidores e sociedade, buscando essa jornada de descarbonização. E vocês já ouviram de vários palestrantes anteriormente sobre o que a CBA está fazendo nesse sentido. E ela está super bem colocada, por conta de seu fornecimento zero carbono de energia. Então, é um caminho, bastante importante nesse sentido, mas a gente está, progredindo bem. E a curva de emissões de carbono, bom, aqui a gente vê escopo 1 e 2, então isso inclui transporte, não é exatamente escopo 3, mas está chegando próximo. Isso destaca toda o escopo de emissões que você consegue ver nessa curva de intensidade de carbono. A gente tem cerca de 18 a 20 toneladas, por tonelada produzida, e você tem a parte, baixa dessa curva que está chegando próximo ao que é considerado sustentável, 4 toneladas por tonelada produzida, incluindo bauxita, alumínio e smelting. Bom, e aí você vê também que o fornecimento de energia é crítico, e se você consegue fornecer através de energia nuclear também, é algo positivo. Bom, o que acontece é que quando você aplica o que foi apresentado anteriormente, nas apresentações, que é uma análise de custos de carbono, e o que a gente vê aqui é que a gente tem o lado primário dessa equação de 25 milhões de toneladas, e daí você tem os smelters secundários. Então isso destaca como é muito benéfico para a estrutura, de custos, mas também com essa pegada baixa de carbono, que é relativamente imune a esses, impostos de carbono. E também destacando o topo aí da curva de emissões, que é muito difícil de, debater, que vai justamente, impulsionar os preços. Então, o emissor, marginal vai ser também o custo marginal e o preço marginal. Então, quando você pensa que as taxas de carbono são US$ 100 por conta da incapacidade de abater isso, os preços vão subir. Então, com essas implicações disso, num grande emissor de alto carbono, bom, os custos sobem, as receitas também. Então, se você está no baixo da curva, talvez você é uma companhia que está nessa parte inferior da, curva, essa companhia vai ter uma expansão de margens, porque eles são mais imunes a esse imposto de carbono. Então você vai ver uma performance acima da média no mundo, de baixo carbono, com produtores que têm baixas emissões de carbono. Isso se aplica não só a primários, mas também aos produtores que têm, algum tipo de, atuação secundária também. Então, ter um bom mix primário e secundário é super benéfico. E, bom, e sobre os preços, o que isso significa? Bom, vou, compartilhar então agora com vocês sobre esse mundo de altas taxas de carbono. Então, em US$ 100 por tonelada, como taxa ou imposto de carbono, o que que isso significaria com relação a um preço mais a longo prazo? Porque se isso está sendo impulsionado por custos marginais, você está analisando um preço de cerca de US$ 4.000. Agora, se a gente está avaliando um imposto ou uma taxa de US$ 50, é lógico, depende do que você acredita, né? Se você acredita que US$ 50 por tonelada vai ser a taxa universal, então você pode justificar, nessa análise de custos marginais, talvez uma questão de US$ 3.000, dólares por tonelada. Se você acredita em 175, o preço vai para 550
US$ 1.000. Então depende de qual, imposto de carbono você acredita. E na verdade isso é bem positivo, né, para esse produtor primário e secundário. E por último, mas não menos importante, o alumínio compete com o cobre. E enquanto o alumínio vai permanecer de forma competitivo e até mais competitivo que o uso de cobre nos, cabos, a atual estrutura traz essa dificuldade de mudança de cobre para alumínio. Então o que que muda no futuro é o fato da gente estar construindo novas infraestruturas, o que significa que você pode desenhar no alumínio e economizar custos. É um pouquinho menos eficiente, mas eu sempre tenho dificuldade quando as pessoas falam de eficiência, porque a gente às vezes aceita uma turbina eólica que opera com 35% de eficiência, mas a gente às vezes tem um problema aceitando 5% de perdas com cabos de alumínio comparado com cobre. Então a gente precisa ter uma boa perspectiva nesse sentido. Outra questão que nós temos também é que não existe uma perda da capacidade de fornecimento de alumínio adicional. É só uma questão de alocação de capital, não tem nenhuma limitação sobre a base de recursos da bauxita, é diferente para o cobre. E por isso que o cobre e os preços de cobre precisam acelerar para acima de 10 mil dólares por tonelada. Isso é ótimo para o alumínio, o que significa que o alumínio pode ser competitivo. Talvez, 3,5 dólares por tonelada. Se chega nesse, valor, significa que o alumínio pode se manter em 4.000 e ainda ser competitivo. Então, com relação a isso, o alumínio está, colocado muito bem, em relação ao seu principal concorrente, porque já é mais barato. Sim, vai estar impactado pelas, taxas de carbono, mas a gente vai ter esse incentivo, que significa que os preços de alumínio podem subir também, então é um ganha-ganha. Com isso, eu vou parar por aqui e deixo, com vocês com uma frase que é: "A transição energética começa e termina com os metais". Eu acredito fortemente nisso, e o alumínio muitas vezes é desconsiderado quando a gente pensa na transição energética. Acho que temos que mudar isso e o alumínio, com certeza, precisa estar no centro dessa transição energética. Obrigado pela atenção. Não. Muito obrigada, Julian, pela apresentação. Peço, por favor, que permaneça conectado conosco para participar da sessão de perguntas e respostas, também com a participação do Luciano Alves, o nosso CEO, e da Camila Bell, a nossa CFO. E vocês, por favor, não deixem de enviar suas perguntas pelo chat, que faremos diretamente aqui aos participantes. Temos aqui já algumas perguntas. A primeira delas vai para o Julian. Julian, o alumínio é um dos materiais essenciais para um futuro de baixo carbono, mas sabemos que a emissão de carbono média da indústria ainda é elevada, principalmente porque a China, um dos grandes produtores globais, utiliza majoritariamente a energia térmica a carvão. Como a indústria do alumínio deve se preparar para o desafio de descarbonização? É possível que ocorra uma diferenciação entre o alumínio de alto e baixo carbono? Se sim, de que forma? Ok, bom, eu acho que a pergunta, na verdade, é se a gente vai ter um prêmio verde para o alumínio, né? E é isso que nós temos, discutido, pelo menos nos últimos 5 anos, né? Se a gente pensa na narrativa que a gente compartilhou, sobre a incapacidade da China de, descarbonizar rapidamente, isso vai impulsionar os preços, né, logicamente, mas você, na verdade, precisa desse EU-CBAM, que vai impulsionar esses custos marginais, né, dos emissores. Então, hã, a questão é: você quer considerar um aumento de um premium de 50 ou $100, ou você prefere ter um boost de $1.600 para o seu preço realizado? E eu já sei o que que eu prefiro ter nesse caso, né, então essa é a minha perspectiva com relação ao médio e longo prazo.
Mas voltando para o agora, aqui e agora, a gente já viu alguns consumidores europeus dispostos a pagar algum tipo de prêmio, mas é bem baixo para um alumínio, verde de baixo carbono. A gente ainda não viu os consumidores americanos dispostos a fazer isso, mas isso pode ser impulsionado pelo fato de que os Estados Unidos têm acesso a fornecimento de baixo carbono do Canadá. Então, será que eu acho que um prêmio verde vai existir? Sim. Será que vai ser impulsionado por, o impacto do imposto de carbono? Sim. Muito obrigada, Júlia. Pessoal, não deixem de enviar suas perguntas pelo chat. Temos aqui mais algumas. A primeira delas vem do Daniel Sasson, do Itaú BBA, e vai para Camila. Camila, se você puder comentar um pouco sobre o outlook de oferta e demanda global para 2024, com o setor de properties ainda fraco na China, porém com supply no país já voltando ao longo de 2023. E no Brasil, como vocês estão vendo volumes, né, para 2024 versus 2023, considerando uma demanda não tão forte por um lado, mas com relegamento da sala forno 3 por outro? Sim. Obrigada, Daniel. Aqui, no lado da China, realmente tem uma construção aí com incertezas. Por outro lado, tem uma demanda muito forte, né, que é a que eu comentei de transporte, de veículo elétrico, essa parte solar, tem crescido mês contra mês, surpreendendo até os dados mais recentes, então que consegue sustentar um net positivo de crescimento para continuar o movimento de 23 e ainda ser um pouco maior em 24. Quando a gente vem para a demanda no Brasil, ela também tem perspectivas positivas, então a gente está rodando full na nossa operação, agora com a sala 3 100% restartada no ano passado, a gente entra em 24 full e a gente tem demanda para tudo, a questão é sempre o nosso mix de venda de produtos. Então, tem setores que tendem a crescer mais, como alumínio silício, por exemplo, é um VIP de primários que foi forte em 23 e tende a ser melhor em 24. E tarugo deve recuperar, principalmente com autoconstrução. Então, é uma tendência de demanda boa, com uma otimização, com um mix melhor, de fato, nosso, que se sustentaria mesmo com eventual, enfim, com adicional capacidade que possa ter no Brasil, mas que, de um produtor adicional aqui no Brasil, mas que são mercados diferentes, com a demanda crescente, o país continua net importador, e reforçando aqui que a gente atua principalmente no Sudeste, muito próximo da maior parte dos nossos clientes, é um diferencial logístico, e tem também a questão de nós sermos o único no Brasil integrado. Então, tendo esse portfólio maior, a gente tem mais flexibilidade nesse mix para sustentar uma demanda para o ano que vem. Obrigada, Camila. Temos mais uma aqui, do Leonardo Neratica, do Bank of America, para o Luciano. Luciano, nós destacamos um potencial upside aqui de crescimento de M&A, temos sempre falado disso, né? E de projetos orgânicos. Potenciais projetos orgânicos, né? E provavelmente focados em transformados e reciclagem. Então, ele queria entender um pouco mais sobre esse tema, na medida que a gente possa detalhar quais são as opções que estão sendo estudadas nas duas avenidas de crescimento e qual o tamanho e nível de retorno mínimo exigido para um potencial investimento oportunístico nesses setores. E o que pode ser esperado em relação ao timing? A queda da alavancagem deve anteceder qualquer investimento adicional ou não necessariamente? Leonardo, bom, a gente tem o nosso pipeline de projetos que segue a sua execução, como a gente tem comentado, né? Como eu comentei na apresentação. E, claro, a gente tem toda a questão financeira que a Camila comentou na apresentação dela, que talvez, uma prioridade para nós. Ou seja, a gente, com a geração de caixa maior prevista para o futuro, ou, eventualmente, outras ações que a gente pode fazer para trazer mais caixa para o negócio, tem uma questão da gente buscar reduzir a nossa alavancagem em algum momento no futuro. Mas, independente disso, tem muitos investimentos que a gente pode fazer ainda, como você mesmo comentou, e a gente tem falado bastante disso em reciclagem, em transformados, e alguns investimentos que ainda é dentro de casa, tá? Ou seja, investimentos na nossa própria operação, adição de capacidade, capacidade, por exemplo, de fornos adicionais ou de processamento de produtos em que a gente consiga produzir mais volume com mais conteúdo reciclado. Acho que tem um potencial de aumentar o conteúdo reciclado dos nossos produtos ainda em relação ao que a gente tem hoje. Eventuais M&As ou outros movimentos, eu diria que isso é um horizonte um pouco mais longo, tá? Acho que não seria para 24, M&As eu digo de compra, né? Justamente pelo fato da gente estar muito mais focado internamente nesses projetos em execução e outras oportunidades que a gente pode ter dentro de casa também. Mas, de qualquer forma,
Para nós, a gente está num ritmo muito bom de crescimento e de evolução, mesmo com tudo o que aconteceu esse ano, e com várias iniciativas de melhoria, como a Camila comentou, do nosso caixa e da melhoria operacional do nosso negócio, que vai nos permitir, no futuro, acelerar um pouco mais esses investimentos quando for o momento adequado. Obrigada, Luciano. Acho que só emendando aqui o tema CAPEX, ainda do Leonardo Neratica, do Bank of America, é sobre o CAPEX, qual é o budget para 2024 e qual é o nível de target de sustaining, de CAPEX de longo prazo, né, uma vez que todos os projetos no pipeline, para que possam ser entregues. E ainda sobre esse tema, o Caio Grenner, do BTG, ele também pergunta se a gente, né, teve realmente uma revisão dos valores dos projetos de CAPEX, se houve uma mudança de escopo ou se foi puramente inflação. Legal. Bom, primeiro falando do investimento, a gente obviamente não dá um guidance do nosso investimento para o ano seguinte, mas lembrar que nós tínhamos todo aquele pipeline de 2,5 bi de reais de investimentos que foram anunciados lá no IPO, que estavam aprovados em execução, e que ao longo desse ano nós viemos postergando alguns desses projetos mais para frente. Então tem uma inércia natural desse investimento. A gente falou muito disso. O que nós vamos executar esse ano muito provavelmente vai ser muito parecido com o do ano que vem, tá? Em ordem de grandeza. E em termos de sustaining, a gente fala muito, assim, nós temos reforma de fornos, a gente tem investimentos para a manutenção do nosso negócio que giram em torno entre 400 e 500 milhões. Tá? Em momentos de melhor mercado, a gente pode chegar mais próximo de 500 milhões, e em momentos como o atual, mais próximo de 400, mas o range é mais ou menos esse. Tá? A pergunta do Caio, que falou dos investimentos ali, assim, basicamente a evolução de inflação, Caio, que você vê ali. Porém, lembrar que nos investimento de reciclagem que a gente coloca naquele slide, ali tem o valor da Alux, tá? Da aquisição da Alux. Então, não é só CAPEX. Tem o CAPEX que nós fizemos tanto na Metalex quanto na CBA para investir em reciclagem, mais a aquisição da Alux. Por isso que talvez ali teve uma inflação um pouco maior que você pôde perceber, mas é porque tem esse M&A adicional. Tá? No restante, é simplesmente uma evolução da inflação e não teve grandes surpresas em termos de aumento de valor de investimento. Tá? Então, nesse momento, a gente está revisando todo esse portfólio, todo esse pipeline. A gente segue a execução conforme previsto. Já executamos muita coisa, né? Então o Sala 3 já foi executado, os de reciclagem já foram executados, e a disposição de resíduos a seco e o RIO vão startar no primeiro tri do ano que vem. Então, na prática, esses investimentos já estão feitos. Né? Então, a partir de agora, é como é que a gente vai escalonar o restante desse portfólio que vem pela frente. Obrigada, Luciana. Obrigada, Leonardo e Caio, pelas perguntas. Temos mais uma aqui, na verdade, né, algumas perguntas sobre custos. O Daniel Sasson pergunta, né, como a gente está vendo o outlook de custos para 2024, se a queda de 15% e o Leonardo Neratica, do Bank of America, também comentou, né, que no call de resultados do terceiro trimestre, nós falamos de uma queda de 15%, olhando ano a ano, né, quarto trimestre contra quarto trimestre, se isso é válido ainda, né, se segue válido. Então, qual a expectativa, olhando também para o ano de 2024? E nessa linha, a Camila Barder, do Bradesco BBI, ela pergunta, né, comenta que está caindo já trimestre a trimestre o cash cost, mas se a gente tem alguma estimativa de quando pode voltar para o patamar de 2021 e de 2022, do início de 2022. Sim, acho que começando aqui por 2023, sim, temos um horizonte ainda de chegar próximo nos 15%. Aqui é em reais, no cash cost em reais, tem um pouquinho de variação cambial, mas é nessa ordem que a gente espera fechar o ano contra ano. Aqui é cash cost. Para falar, tem um repasse em CPV em 24. Sobre o cash cost em 24, é difícil de prever. Alguns itens tendem a ter um arrefecimento maior. Aqui são principalmente os que estão na pasta nórdica, mas a velocidade que isso acontece, por envolver uma demanda de oferta e produção de cada indústria, né, separada, e inclusive alguns desses itens são insumos que poderiam ser usados ou serão usados em novas tendências, é difícil de prever a velocidade que isso vai acontecer. Acho que aqui, do ponto de vista de repasse de custos, a gente tem, sim. Você tinha me perguntado um pouquinho mais, além de cash cost? Do cash cost, que a gente falou da queda dos 15%, e se a gente espera voltar para o patamar de 21 ou começo de 22, quando a gente espera, né?
Não, aí a incerteza é maior de fato. Eu acho que tem uma questão do nosso item de energia. Energia, se a gente continuar com as nossas hídricas, a gente continua num patamar que a parte que entra no cash cost é bastante competitiva. A gente tem aqui uma discussão sobre a renovação das concessões, então, né, a forma e a velocidade que isso vai se dar, e isso é um fator que pode influenciar o nosso cash cost dos próximos anos. De toda forma, o Brasil é um país com uma oferta muito competitiva para novas energias. Então, mesmo que a gente chegue a não renovar as nossas usinas, a depender de como vai ser a negociação, tem muitas novas fontes, principalmente eólica e solar, que seria complementar a nossa hídrica, com diferentes alternativas de investimentos que nos manteria competitivo nesse item. Já falar dos outros insumos é mais complicado sobre o tempo de retomada. E se eu puder complementar rapidamente o seu ponto, Camila, lembrar que ano de 2024 nós não teremos o impacto da instabilidade das salações. Então, naturalmente, para o custo global, isso tem um impacto positivo, porque nós tivemos impactos esse ano pela instabilidade operacional que tivemos. E falar de retorno dos custos patamares históricos, a gente toma bastante cuidado, porque alguns insumos tiveram uma inflação muito forte nos últimos anos. Vou dar alguns exemplos. O gás natural, o coque e o piche. E, neste momento, eles não voltaram para os patamares históricos. Eles tiveram um arrefecimento ali de 10%, 15%, 20%, alguma coisa assim, mas não voltaram para os patamares históricos, e aí existe uma dúvida, uma incerteza se eles voltarão, né? E aí, claro, não impacta só a nossa CBA, impacta toda a indústria, mas tem outros custos. Vou dar um exemplo, soda cáustica, que teve um pico muito forte de preço nos últimos anos, mas que também voltou muito rápido. Mas dependendo, ali tem uma volatilidade grande, porque também é uma commodity que depende de uma equação de oferta e demanda, especialmente no mercado ali do americano. Enfim, tudo isso para dizer que cada insumo tem um comportamento, e a volta para o patamar anterior depende muito de como é que essa inflação vai se comportar daqui para frente. Obrigada, Camila, Luciano. Obrigada também, Leonardo, Daniel e Camila, que fizeram a pergunta. Eu vou emendar mais uma aqui, ainda de certa forma relacionada a custos para você, Camila. Então, além da melhora do EBITDA, que vem de uma normalização dos custos, a gente também menciona uma queda de alavancagem que pode vir de uma geração de caixa operacional, né? Ele pede, o Leonardo Nerática, do BOFA, pede aqui um pouco mais de detalhe, né, de quais são essas iniciativas que podem ajudar na queda da alavancagem. Sim. Aqui, uma importante adicional para a geração de caixa operacional é o capital de giro. Então, estoques que eu citei, porque a gente teve investimento no primeiro semestre desse ano maior, como um efeito colateral, né, da necessidade de estabilização operacional, e o segundo semestre já mudou a tendência para desinvestimento. Desinvestimos de forma relevante no terceiro tri, mas aqui tem espaço para mais desinvestimento gradual ao longo do ano que vem, mas a gente tem um espaço por aí. E um segundo ponto relevante que eu também tinha citado, reforço aqui, é dos créditos tributários. Então, o ICMS é relevante, esse é um, tem alguns outros. Então, a gente tem uma série de ações que, com evolução, a gente pode ir comunicando, mas que envolve tanto, né, a homologação em si dos créditos que a gente gera, para eventualmente comercialização com os terceiros, quanto sempre a otimização do uso, que reforça um caixa operacional ao longo de 2024. Essas são duas frentes complementares, as outras são menos relevantes, talvez. Obrigada. E só complementar, Camila, talvez com os desinvestimentos do que já fizemos, né? Por exemplo, nós Ótimo. temos valores a receber tanto de São Miguel Paulista quanto de Niquelândia, eventualmente, obviamente, tendo o closing de Niquelândia. Então, esses recursos que viriam dos desinvestimentos de ativos não core também podem impactar. Perfeito. Obrigada. Bom, acho que outro ponto que pode influenciar, a gente está falando de uma redução de custos que pode melhorar o EBITDA, mas, sem dúvida, um potencial upside no preço do alumínio também é algo que pode influenciar. E, nesse sentido, tem uma pergunta para o Julian. Julian, como a transição energética ela pode impactar o preço de longo prazo do alumínio? Bom, com relação aos preços de longo prazo, se você considera um aumento de $100 de imposto de carbono, isso pode inflar os custos ou os preços, chegando a mais ou menos $4.000 por tonelada em termos reais. Em $50 por tonelada seriam $3.000, né, mais ou menos. Então, isso é bastante significativo. E só para te dar uma ideia, que para um produtor que está em 4 toneladas de carbono por tonelada de alumínio na cadeia de valor,
isso aumenta o custo deles por $400. Então, se o preço sobe por 1.000 e eles têm um custo subindo em 400, eles vão ter um aumento na margem de $600. Então, dias felizes, né? Mas enfim, a outra questão que eu acho que é importante é dizer que se as taxas de carbono devem ter o efeito que esperam ter, isso vai ser algo transitório. Então, uma vez que o carbono é retirado, o topo dessa curva de custos vai cair. Mas isso não deveria acontecer antes de 10 a 15 anos, vamos dizer. Nós estamos falando de uma visão ali bastante longo prazo, para descarbonizar o fornecimento de energia. Então, como eu disse na minha apresentação, você escolhe um número entre 3 e 5 mil, basicamente. Excelente, muito obrigada, Júlia. Temos mais algumas aqui. A próxima para a Camila, novamente. O que pode ser esperado, vendo o Caio Grener do BTG Pactual, o que pode ser esperado com relação ao volume de vendas e mix para o ano que vem, né? Se é possível esperar um crescimento? Eu acho que volume full continua e o crescimento vai na linha, Caio, do que eu respondi na primeira pergunta, de otimização do mix. Acho que aqui a gente tem oportunidade no alumínio silício, no tarugo, a gente tem, né, aprimora a linha de perfis estrudados de alto padrão que tem crescido no nosso portfólio. Acho que aqui é legal reforçar a questão do antidumping. Então, tem entrado os 15% sobre produtos laminados importados da China desde julho desse ano. Ainda vai gerar uma reação na demanda e um reequilíbrio na concorrência aí no mercado doméstico nessa parte, que é um produto, principalmente folhas, com menos barreiras quanto a isso, então que tem uma concorrência pesada da China e que a gente espera uma dinâmica melhor. E com isso a gente consegue esperar um produto com mais VIP, sim. Obrigada, Camila. Obrigado, Caio, pela pergunta. A próxima aqui eu vou direcionar para o Luciano, que é sobre o recente aumento de capital que a gente anunciou. E tendo em vista o vencimento longo da dívida, né, que a partir de 2027 tem a nossa concentração aqui da dívida agora, o balanço ainda está saudável. Então, dito isso, né, quais são os potenciais investimentos adicionais de ativos não estratégicos que poderiam ajudar a reforçar a posição de caixas? Tem alguma novidade a esse respeito? E a pergunta vem do Daniel Sasson, do Itaú. Legal, Daniel. Não tem muita novidade em relação ao que a gente já falou no final do terceiro TRI, mas só para relembrar, a gente tinha uma posição bem confortável de caixa no final do terceiro TRI e ainda tem desinvestimentos em capital de giro que a gente tinha para fazer. Então, acontecendo agora, a Camila acabou de comentar que ainda tem alguma coisa para o próximo ano gradualmente acontecendo, mas isso por si só também já melhora a nossa posição de caixa. Dos desinvestimentos tem muita coisa menor, mas que em conjunto é relevante. Então, os imóveis que a Camila comentou e outros ativos, a gente fez uma venda de precatória esse ano que foi muito boa para nós também. E dos ativos não estratégicos, tem níquel, que a gente já falou que já está em execução. Aqui é uma questão de recebimento dos valores tanto de São Miguel Paulista quanto de Niquelândia, nos prazos definidos. Tem a Alunorte, que é um ponto que a gente já colocou no último balanço também, a questão da disponibilidade para venda, e outros ativos similares não core, para a gente focar de fato a nossa atenção e a operação naquilo que para nós mais interessa, que é o alumínio. Enfim, toda a cadeia do alumínio, como eu comentei, porque tem muito investimento para ser feito. Então, aqui é uma questão de como é que a gente vai escolher esses movimentos e focar o investimento daqui para frente. Obrigada, Luciana. Pessoal, estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso evento. Temos mais uma pergunta, talvez, né, se vocês quiserem enviar mais uma pergunta aí, temos tempo para mais uma. A próxima pergunta, ela vem de um investidor, do Marco Aurélio, da GTI Administração. Ele pede para explorar um pouco melhor como a gente pensa em aumentar o conteúdo de reciclado na CBA e qual o percentual ótimo que a gente enxerga que deveria atingir. Acho que, Luciano, você pode responder. Legal essa pergunta, só relembrar, né? Nós produzimos hoje 380 mil toneladas de alumínio líquido e nós adicionamos entre 120 e 130 mil toneladas de sucata, depende muito do mix de venda. E se a gente vende um mix mais rico, por exemplo, em tarugo ou em chapas, você tem um maior conteúdo reciclado nesses produtos e, por isso, você tem um aumento de volume, mas não é porque a gente produziu mais, é porque a nossa venda exigiu produtos que levam mais sucata. Tá? Então, isso é o conceito. E aí, para o futuro, difícil prever um percentual. Eu diria que hoje nós estamos abaixo do que poderia ser o potencial de conteúdo reciclado dos nossos produtos. E por quê?
Não é uma decisão intencional nossa, né? Porque nós temos todo um parque fabril que está preparado para receber todo esse alumínio líquido que vem das salas fornos. Então, nós adicionamos a sucata de acordo com a nossa possibilidade e, obviamente, o que fizer sentido naquele mix de venda. Eventualmente, no futuro, como eu comentei, nós colocando mais capacidade de fornos e também de fundição, você pode acelerar e você pode aumentar o conteúdo reciclado desses produtos. Nós já fizemos parte desse investimento esse ano na Metalex, então a Metalex está preparada para aumentar o volume de reciclados. Lá a gente tem um target de chegar até 80%, né? Então de 60% mais ou menos, que é o que nós temos hoje, para até 80% de conteúdo reciclado. Esse é o nosso potencial com essa nova linha. Mas, além disso, tem muita coisa que a gente pode fazer na CBA também com pouco investimento. Claro que tem investimento, mas são investimentos marginais que podem ser feitos na sequência. Então, a gente aqui está bastante focado nessa iniciativa. Acho que tem potencial para a gente aumentar o conteúdo reciclado do nosso produto pela frente. Por hora, isso significa só um aumento de volume, né, e de vendas. Ainda não tem um diferencial por ser um produto reciclado e por ter uma menor pegada de carbono, mas certamente é algo que é um potencial futuro interessante. Então, ter também todo um portfólio de mais conteúdo reciclado vai nos permitir no futuro poder, eventualmente, ter uma diferenciação no nosso preço. Obrigada, Luciana. Obrigada, Marco Aurélio, pela pergunta. Bom, pessoal, as perguntas que não foram respondidas, o RI está sempre à disposição, tanto eu quanto o time, Luciano e Camila também estão sempre à disposição. Basta nos enviar para o e-mail ri@cba.com.br, que teremos prazer em responder. Eu queria, mais uma vez, agradecer a participação do Julian. Julian, muito obrigada pela participação, pela presença aqui conosco hoje. Agradeço também a todos que estiveram conectados conosco, que enviaram suas perguntas. Eu me despeço por aqui e passo a palavra para o Luciano, que vai fazer suas considerações finais. Por favor, Luciano. Obrigado, Amabile. Obrigado, pessoal, por mais uma participação aqui no CBA Day. Para nós é um prazer enorme poder apresentar a CBA em mais detalhes para vocês. A gente tem toda essa transparência, a gente mostra tudo que a gente está fazendo. E aqui a gente fica à disposição, todo o time de RI e os canais de relações com investidores da CBA, para resolver qualquer eventual dúvida adicional que vocês tenham. Contem com a gente e a gente se vê no próximo call de resultados. Obrigado.